Boa tarde, boa noite, igreja. Que alegria pra gente estar mais um domingo aqui, louvando, celebrando e adorando o nosso Deus que é tão grande, tão poderoso. É muita felicidade pra gente estar mais um dia que a gente tem separado para poder prestar culto ao nosso Deus junto com você. E a gente queria dizer que todo mundo aqui que está vindo participar que é muito bem-vindo, sinta-se em casa. Literalmente, mas sinta-se em casa. A gente está aqui para ser família, para ser comunidade. Então, sinta-se à vontade aí para compartilhar com a gente no chat, para estar compartilhando também com a gente nas nossas redes sociais. Está tudo na descrição aqui do vídeo. A gente vai colocar no chat também para vocês. Mas sinta-se à vontade para participar junto com a gente desse momento, que não seja só um tempo que você está assistindo alguma coisa, mas que propriamente a gente esteja prestando culto ao nosso Deus, que a gente possa então estar junto nesse momento. E eu queria começar o culto hoje com uma oração. Queria convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, a gente orar ao nosso Deus. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por mais um domingo que Tu tem nos dado na Tua presença, Pai, por mais um domingo que o Senhor tem nos cuidado, nos abençoado, Pai, mostrando quão real é a Tua presença na nossa vida. Nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade que a gente tem, essa graça que a gente tem de poder prestar culto ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Pai, que tudo criou. Te agradecemos por esse dia especial que Tu também separaste para a gente poder estar junto aqui, louvando em comunidade, celebrando, que a gente pode estar juntinho, Pai, mesmo que a gente esteja separado, mas que a gente pode estar juntos e unidos no Teu Filho, Pai. É isso que te agradecemos. Conduz esse culto, Pai, segundo a Tua soberana vontade, e que o que for falado aqui, Pai, possa reverberar na nossa semana, possa encontrar morada nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa não ser apenas aqueles ouvintes da Tua palavra, mas que a gente possa praticar de fato o que a gente aprender, Pai. O que a gente lê na Tua palavra e que a gente possa se tornar praticante disso. É isso que oramos, isso que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, queria convidar você então a cantar junto com a gente, celebrar é, esse Deus tão maravilhoso e falar para Ele o quanto que a gente quer estar na presença dEle, o quanto que a gente entende a importância dEle no nosso viver. E eu queria te convidar a cantar junto com a gente, se você souber a letra, você pode compartilhar desse momento também com a gente aqui no chat, e a gente pode então confraternizar e celebrar juntos nesse tempo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo.
secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. E queria lembrar a todo mundo que chegou agora também, que se sinta bem-vindo. É motivo de muita alegria pra gente, cada um de vocês que está aqui com a gente. E que você pode interagir com a gente e compartilhar um pouco de como está sendo esse dia, compartilhar um pouco do que Deus tem falado com você através desse culto, seus pedidos de oração também através do nosso chat aqui ao lado. Então você pode estar interagindo com a gente vai estar amando poder conversar com você, super especial pra gente, e que você se sinta à vontade também, se você é visitante, se você está vendo esse culto pela primeira vez, ou se você veio parar aqui sem nem saber na verdade o que estava acontecendo. A gente queria te convidar a permanecer, a estar junto com a gente nesse momento, que é muita gratidão, e que com certeza se você está aqui, Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Então, vamos continuar louvando o nosso Deus junto com a gente. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu
certo alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, declare, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Olá, meus queridos irmãos, estamos no momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas, e gostaríamos de dizer que esse é um momento onde nós iremos exteriorizar como forma de gratidão e reconhecimento pelos benefícios de Deus sobre nossas vidas. E nós gostaríamos de ler um texto que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que assim diz: Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Nós gostaríamos de dizer que será disponibilizado os dados bancários, né, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, que é a igreja mãe da nossa igreja. Como nós não temos ainda um CNPJ, você vai poder fazer a dedicação do seu dízimo ou da sua oferta nos dados bancários que está aparecendo aqui na tela. E quando você for realizar esse procedimento, não se esqueça de colocar 3 centavos, porque a forma com que o pessoal da igreja lá, Batista Emanuel, irá identificar que esse dízimo e essa oferta é direcionada à Igreja Batista Viva aqui em Piedade. Gostaríamos de salientar que nós estamos em campanha para a construção da coberta aqui da nossa igreja, coberta esta que visa evitar com que os nossos irmãos e os nossos cultos venham a sofrer solução de continuidade por conta da chuva, né? Nós nos reunimos no pátio, e o pátio ele é aberto, e nós iremos cobrir esse pátio. Então, se você puder, né, Deus tocar no seu coração, você pode estar nos ajudando com esse propósito então. Então, que Deus te abençoe e que te guarde. Então, os irmãos têm a oportunidade nesse instante para dedicar os seus dízimos e as suas ofertas.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
agradecemos, Pai, porque Teu Filho morreu na cruz, Pai, em nosso lugar. E por isso nós podemos nos render, Pai, aos Teus pés e encontrar refúgio, Pai, no Teu amor, no Teu cuidado e saber, Pai, que tudo vem de Ti, que tudo depende de Ti, Pai. Te agradecemos por isso. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas, Pai, no Teu altar, por cada um que pôde contribuir, Pai. Nós te agradecemos pela generosidade, Pai, que Tu colocasse no coração dos nossos irmãos, Pai. Do entendimento que o que a gente tem, na verdade, é para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. Inclusive a nossa parte financeira, Pai, é para Te servir, para Te adorar, Pai, para Te engrandecer e para fazer o Teu reino ser conhecido, Pai. Te agradecemos nesse momento por isso e te pedimos pela mensagem que o pastor Felipe vai trazer, que sejam as Tuas palavras, Pai, na boca dele. E que essa mensagem, Pai, possa se revelar viva, Pai, se revelar eficaz aos nossos corações. Que a gente possa estar conhecendo mais de Ti, Pai, da Tua vontade, do Teu plano, Pai, da Tua história, Pai, da história da redenção que nos alcança, que nos alcançou através do Teu Filho Jesus, Pai. Te agradecemos por isso, te pedimos, e em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus e para meditarmos um pouco na Sua palavra. E de antemão, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Os irmãos podem acessar essa referência ou abrir as suas Bíblias nesse texto. E nós iremos trabalhar neste dia uma recomendação de Cristo. E o título da reflexão dessa noite é Vivendo a Misericórdia através do Perdão. E nós iremos ler esse texto aí que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Então, os irmãos, acompanhem aí. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, referenciava o Senhor, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia apenas 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio de te servir. Te pedimos uma bênção toda especial em favor do pregador, que tudo quanto nós viermos a falar aqui seja para engrandecimento do teu nome, ó Deus. Ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, ó Deus. Usa-nos conforme a tua vontade para o engrandecimento do teu reino. Que nós possamos ouvir as tuas palavras, que possamos colocá-las em prática para o engrandecimento do teu nome. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, Deus é amor. E quando eu penso nisso, me vem à mente uma palavra: misericórdia. Em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele diz o seguinte: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Muitos confundem o conceito de graça com misericórdia. Enquanto graça é receber um favor ao qual não merecemos, misericórdia é deixar de aplicar uma punição a qual merecíamos. Embora ambas tenham a mesma origem, ou seja, a origem delas, tanto da graça quanto da misericórdia, vem de outra pessoa. A graça, ela é uma ação, enquanto a misericórdia, ela é uma omissão, é deixar de aplicar algo que é devido. O Antigo Testamento deixa patente o quanto Deus é misericordioso. O povo de Israel costumeiramente o abandonava, mas Deus sempre esteve de braços abertos para recepcioná-los, sempre prontos a perdoar-lhes os pecados. E hoje nós iremos refletir sobre vivendo a misericórdia através do perdão. Mas para isso precisamos saber que a misericórdia nos alcança em forma de perdão. Em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, está escrito que a alma que pecar, esta morrerá. Isto nos remete ao pecado primeiro. Adão peca e com isso traz a morte física e espiritual aos homens. E graças ao pecado, o homem estava fadado tanto à morte física quanto à morte espiritual. E essa morte física, ela não ocorreu de forma imediata, mas a morte espiritual, ela ocorreu no momento em que o homem desobedeceu a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, a parte B, está escrito que: porque de quem alguém é vencido, do tal também é servo. Em outras palavras, ele está dizendo que se você é vencido por algo ou por alguém, dele você se torna escravo. O pecado venceu o homem e por conta disso nos tornamos escravos do pecado. O interessante é que um escravo vive em função da vontade do seu senhor. Um escravo não vive para si, ele é um objeto, ele vive à mercê do seu senhor. Mas Deus é misericordioso. Nós vimos que a misericórdia é deixar de aplicar uma punição a quem fez algo por merecê-la. E foi o que Deus fez. O texto que lemos inicialmente, ele diz que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, e tudo isso visando que o débito ele fosse saldado, fosse pago. Mas então aquele homem, aquele servo, se ajoelhou e suplicou ao seu senhor, pedindo para que aquele rei, para que aquele senhor lhe desse mais um tempo para que ele pudesse levantar o dinheiro e assim saldar e assim quitar aquela dívida. E o Senhor, vendo aquele homem ali suplicando,
movido de compaixão, ele soltou aquele seu servo e perdoou-lhe a dívida. Jesus estava utilizando esse texto para mostrar algo, para enfatizar algo que muitas vezes nós não percebemos e que nós não compreendemos. Você sabe qual é o tamanho do perdão de Deus na sua vida? Você sabe qual é o tamanho do perdão de Deus para você? Para você ter ideia, um talento, ele equivalia a 35 quilos de ouro. E eu estava fazendo umas contazinhas, né, para trazer esse valor para os dias atuais. 10 mil talentos então equivale a 35 mil quilos de ouro. 1 grama de ouro, para vocês terem ideia, ele equivale a 314 reais. Logo, 1 quilo de ouro equivale a 314 mil reais. Fazendo uma continha básica aí, né, de multiplicação, 35 mil vezes 314, o débito daquele homem era de 10 bilhões 990 milhões. Veja quão grande era o débito daquele homem. Era um débito gigantesco. E o que Jesus estava enfatizando, que aquelas pessoas estavam entendendo claramente, é que aquele servo jamais poderia pagar aquele débito. Aquele débito era impagável. E aquele homem, ele reconheceu o débito e ele suplicou a Deus. Suplicou ali, no caso, ao rei. E aquele rei, ele movido de grande compaixão, mesmo sabendo que aquele homem, tendo mais tempo, ele nunca iria conseguir pagar aquele débito, mas aquele homem, aquele rei, ele foi e perdoou aquele débito. É preciso reconhecer. Conta-se uma história que um rapaz, um menino, cujo nome dele era Herbert, né? Herbert era um menino muito traquino, né? Buchudinho e treloso. E ele gostava muito de ir à casa dos seus avós, à fazenda de seus avós. E ele gostava muito de ir ali passar as férias. E um certo dia, Herbert recebeu do seu avô um estilingue, um badoque. E o avô pegou e disse: ó, menino, Herbert, vai treinar ali, ó, no mato, vai atirar ali no mato para ver se tu acerta em alguma coisa. E Herbert chegou com seu badoque e começou a atirar, mas Herbert era muito ruim de mira e não conseguia acertar em nada. E ele estava voltando para a casa dos seus avós ali, né? Todo triste porque não tinha conseguido acertar em nada, quando de repente um pato atravessa a sua direção, né, em sua frente. Ele pega o estilingue, engatilha lá, bota a pedra e solta. E ele acertou na cabeça do pato. E o pato veio a óbito. Quando ele chegou lá, tentou animar o pato, ele viu que o pato tinha morrido e ele se desesperou, porque era o pato de estimação da sua avó. E Herbert ficou ali muito apavorado. Só que a sua irmã tinha visto aquilo que ele tinha feito ali e ficou calada. Eles foram lá, jantaram, e a avó do Herbert, né, quando terminou o jantar, convidou a sua irmã Shirley para ajudá-la a lavar a louça. Quando Shirley pegou e disse: vovó, eu falei com Herbert e Herbert disse que iria lavar a louça no meu lugar. Ele se ofereceu para isso. E quando Herbert iria se manifestar, ela chegou ao ouvido de Herbert e disse: ó, se eu vi o que você fez, você matou o pato. Se você não for lá lavar os pratos, eu vou entregar você à vovó. E Herbert, com medo, foi lá e lavou os pratos. No outro dia, o avô deles convidou-os a pescar, mas aí a avó tinha convidado mais uma vez a sua netinha Shirley para arrumar a casa, e ela disse: não, eu falei com Herbert, Herbert vai arrumar a casa. Ele disse que era um prazer estar ajudando a senhora. E isso foi se repetindo, toda a atividade que Shirley era convidada para fazer, ela empurrava seu irmão para fazer.
porque o seu irmão tinha cometido erro e estava ali se tornando escravo dela, até que um dia Herbert criou coragem e disse: isso não vai acontecer mais. Aí Herbert chegou e foi em direção à sua avó e confessou. E disse: vovó, não tem aquele pato de estimação da senhora? Eu, infelizmente, matei o seu pato com o meu estilingue. E a avó dele respondeu: meu querido, eu sei. Eu estava na janela e vi a coisa toda. Mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar que a sua irmã Shirley tornasse você um escravo desse seu erro. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versículo 17, ele diz que: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós vimos que esse exemplo, Herbert tinha cometido um erro, mas pelo fato de não reconhecer e não ter coragem de assumir o seu erro e pedir perdão, ele tornou-se escravo. Até que ele decidiu confessar o seu erro, reconhecer o seu erro e pedir perdão. Percebam que, como aquele homem não tinha com que quitar o débito para com o seu rei, aquele débito gigantesco, o rei ordenou que esse servo e a sua família fossem castigados com o castigo mais degradante e prolongado que existia à época, que era a escravidão. Então aquele servo suplica, aquele servo reconhece e clama pela misericórdia daquele rei, pedindo mais tempo e assim dizendo, que iria conseguir pagá-lo. Mas mesmo o rei, sabendo que aquela dívida era impagável, o texto nos mostra que o impossível aconteceu. O débito que era impagável foi perdoado. Aquele rei, movido de íntima compaixão, foi ali e perdoou aquele débito, soltou o seu servo e mandou ele ir. O que Jesus deixa claro aqui é que essa quantia fora da realidade, ele ilustra a nossa dívida impagável diante de Deus por causa dos nossos pecados. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Kenneth Scott, certa vez, ele disse que entre o homem pecador e o Deus sem pecado abre-se um abismo. Contudo, o paradoxo é resolvido em Deus e por Deus. O que era impossível à razão humana foi feita por Deus. O eterno entra no tempo. O Filho de Deus se torna encarnado, unindo os dois elementos irreconciliáveis, Deus e o homem. Deus revela o seu amor através da pessoa do seu Filho Jesus. Deus revela a sua misericórdia através da pessoa do seu Filho Jesus. Deus revela a sua graça através da pessoa de Jesus Cristo. Deus revela o seu perdão através do sacrifício de Jesus. E nós passamos a experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, graças a isso. Viver em misericórdia através do perdão também é ter em mente algo. É ter em mente que quem experimenta o perdão divino deve perdoar. A graça, ela nos alcançou, mas nos alcançou com um propósito. O perdão de Deus, ele nos alcançou e nos alcançou com um propósito. Nós fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus. E aquele que alcança a misericórdia de Deus deve ser misericordioso. É a graça que nos alcança para sermos graciosos para com os outros. Aquele que nos amou intensamente nos chamou para amar as outras pessoas. Nós demonstramos que amamos alguém quando exercemos a misericórdia. Nós demonstramos que amamos alguém quando exercitamos a prática do perdão. Certa vez Jesus estava no pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. E Jesus estava sentado ensinando a todos. E uma característica da cultura judaica é que quando alguém tinha algo importante a falar, esse alguém sentava e a partir daí ele começava a falar ou tratar do assunto importante.
E esse fato aqui, ele indica que Jesus tinha algo importante a tratar com aquelas pessoas. E quando Jesus sentou e começou a ensinar, alguns mestres e fariseus levaram a mulher que tinha sido pega em adultério e obrigaram essa mulher a ficar em pé no meio deles. E aqueles homens disseram: Jesus, esta mulher foi apanhada em adultério e de acordo com a lei de Moisés, ela deve morrer apedrejada. E aqueles homens fizeram a seguinte pergunta a Jesus: o que é que tu dizes a respeito disso? Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. E aqueles homens começaram ou continuaram a interpelar Cristo e a fazer a mesma pergunta. E Jesus se levantou e fez uma pergunta para aqueles homens e disse o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois de ter dito isso, Jesus volta a escrever. Tem muitos teólogos que conjecturam, dizendo que Jesus estava escrevendo ali na areia os pecados daqueles homens. Mas o que de fato aconteceu logo depois que Jesus disse isso é que todas aquelas pessoas que estavam ali ávidos por tacarem uma pedra naquela mulher, jogarem uma pedra e matar aquela mulher, saíram de um por um. E então Jesus levanta o seu tronco e faz uma pergunta àquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Onde estão aquelas pessoas que estão tentando te condenar? E aquela mulher responde: Senhor, não há ninguém. Então Jesus diz para aquela mulher: pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. O único que poderia jogar pedra naquela mulher, o único que poderia matar aquela mulher, porque era o único que não tinha pecados, olhou com um olhar de misericórdia para aquela mulher. Jesus exerce a prática do perdão. Jesus nos estimula a prática do perdão. Os mestres da lei e os fariseus estavam acostumados a fiscalizar a conduta alheia. Eles olhavam para si com um olhar muito bondoso, mas quando olhavam para os outros eram com um olhar minucioso, tentando buscar algo para repreender. Os fariseus, eles eram egoístas e se achavam donos da verdade. Eles eram perfeitos aos seus próprios olhos. Aqueles homens levaram até a presença de Jesus uma mulher que fora pega em adultério, com o objetivo de prejudicar Jesus, porque queriam saber o que é que Jesus iria fazer, o que é que iria falar, e dependendo do que ele falasse, eles iriam acusá-lo de alguma coisa. Mas o interessante é que Jesus, ele reverte toda a situação, e ele reverte essa situação ao dizer a frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E de certa forma, o que Jesus fez foi mostrar àqueles homens que eles também eram pecadores. Por melhores que eles se achassem, eles pecavam e eles eram pecadores. Jesus estava mostrando que todos nós somos pecadores e por isso devemos olhar para os outros com um olhar de misericórdia. Um ensinamento importante que Jesus deixou naquele dia é que somos pecadores e por isso devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Você tem facilidade em perdoar? Deus é misericordioso. Nós vimos em 2 Pedro que se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo dele. O homem sem Jesus em seu coração é escravo do pecado. Se você é vencido pelo egoísmo, pelo seu eu, pelo seu ego, você se torna escravo de si. Se você é vencido pela amargura e pela raiva, você se torna escravo delas e não conseguirá agir com misericórdia para com os outros. Você não conseguirá perdoar. Quem não perdoa mostra que não experimentou o amor de Deus. Retornando ao texto inicial, nós vimos que o Senhor teve pena daquele servo e perdoou a dívida e deixou com que esse seu servo fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários. E ele pegou esse companheiro de trabalho pelo pescoço e começou a sacudi-lo dizendo: pague o que me deve. Então aquele seu amigo de trabalho ajoelhou-se
e pediu, rogando-lhe: tenha paciência, me dê um pouco mais de tempo, que eu vou pagar essa dívida. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou que o seu colega fosse posto na cadeia até que pagasse a dívida. Aquele homem que devia 10.000 talentos, que devia 35 mil quilos de ouro, que hoje equivale a mais ou menos 11 bilhões de reais, lhes foram perdoados. Todo esse montante, todo esse valor lhe foi perdoado. Já o seu colega, que devia apenas 100 denários, que hoje equivale a 3 meses de salário, colocando o salário mínimo no valor atual, em torno de R$ 3.150, fora posto numa cadeia até que pagasse a dívida. Aquele homem que fora preso, ele devia 3.488.000 vezes menos do que aquele que fora beneficiado com o perdão. Um coração que não perdoa é um coração altivo. Um coração que não perdoa é um coração egoísta. Um coração que não perdoa é um coração autossuficiente. Aquele homem teve perdoado um débito impagável, mas foi incapaz de perdoar um pequeno débito. Fomos muito perdoados. Um perdão incomensurável, e por isso nós devemos perdoar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele assim disse: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É necessário perdoar. É necessário perdoar porque fomos muito perdoados. Mas também nós devemos ter algo em mente. Precisamos saber que quem não perdoa atrai para si males. E retornando o nosso olhar à narrativa inicial, ela diz que quando os outros empregados viram a forma como aquele beneficiado com o perdão agiu com seu colega de trabalho, ficaram revoltados e foram contar tudo ao rei, ao seu patrão. Aí aquele rei chamou o empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou, aquele rei, aquele senhor ficou indignado, ficou revoltado e mandou o empregado à cadeia até que ele pagasse o débito. E Jesus terminou dizendo que é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com você, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aqui Jesus nos ensina que devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E mais, Jesus nos ensina que precisamos perdoar para sermos perdoados. Muitas pessoas têm agido como aquele credor sem compaixão. Foram muito perdoados, porém são incapazes de perdoar. Se você é vencido pelo seu ego, se você é vencido pelo seu eu, você se torna escravo de si. Se você é vencido pela amargura e pela raiva, você se torna escravo delas e não conseguirá agir com misericórdia e muito menos conseguirá perdoar os outros. Jesus certa vez disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que liberta. Jesus foi enviado com esse propósito de libertar o homem da escravidão do pecado, da escravidão do egoísmo, da escravidão dos seus sentimentos. Jesus é aquele que liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando não perdoamos, trazemos sobre nós consequências ruins. Muitas pessoas têm levado um fardo muito pesado em sua caminhada. A mágoa e a raiva são um fardo muito pesado para levarmos dentro de nós por muito tempo. Quando você guarda mágoa em relação a alguém, você vira refém dessa pessoa. Você tira o seu coração e o entrega nas mãos dessa pessoa. Muitas pessoas têm perdido a felicidade ou têm deixado de se alegrar com seus familiares ou com seus irmãos na igreja, porque não sabem perdoar. Muitas pessoas têm deixado de realizar a obra de Deus porque não sabem perdoar. Às vezes você está num ambiente e chega alguém e você diz:
perdi meu dia por conta daquela pessoa. Outras vezes você está se dirigindo a uma festa quando descobre que alguém está lá, alguém lhe fez algum mal, você diz, não vou mais para aquele lugar porque o fulano está ali, eu não tenho condições de estar no mesmo lugar que ela. Muitas vezes você pode até deixar de fazer a obra de Deus. Beltrano vai estar lá, eu não trabalho com Beltrano, não tem condições. E age como se o céu fosse pequeno demais para as duas pessoas. E quando eu digo aqui, não digo eu, mas a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. Muitas pessoas não têm conseguido viver o presente, porque estão presas ao passado, porque estão presas a circunstâncias passadas. Liberte-se, perdoe. Muitas pessoas vivem angustiadas porque vivem o passado no presente e não conseguem viver o presente. E com isso não tem uma perspectiva do futuro. Deixe o passado para trás, perdoe. Tenhamos em mente que a medida que nos ofenderam é a medida que nós ofendemos alguém em algum momento. A medida que nos magoaram é a medida que nós magoamos alguém. E assim como nós gostamos e agradecemos pela misericórdia de Cristo, de Deus que nos alcançou, a graça que nos alcançou, nós devemos agir de igual modo. Devemos agir com graça, devemos agir com misericórdia em relação a outras pessoas. Perdoe. Pedir perdão ele é um ato gracioso, mas perdoar é um ato sublime. Perdoar é para os fortes. Jesus disse que quem experimentou a misericórdia de Deus, ele deve agir com misericórdia. Aquele que alcança a misericórdia de Deus deve ser misericordioso, deve ser gracioso. Quem experimenta o perdão da parte de Deus deve perdoar, deve agir de igual forma. Tendo uma coisa em mente, que se nós não perdoarmos alguém, quando nós não perdoamos, quando o homem não perdoa, ele atrai para si grandes males. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa guardar ou nos ajudar a guardar e a praticar a sua palavra. E eu gostaria de pedir, você na sua casa aí, baixe sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, para meditarmos na tua palavra, ó Deus, para ouvirmos a tua voz. Te pedimos, ó Deus, uma bênção toda especial em nosso favor. Ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a nos libertar de toda amargura, de toda raiva, Senhor, de toda tristeza, e que nós possamos prosseguir na caminhada mais leves para o engrandecimento do Teu reino, ó Deus. Assim como Jesus Cristo fez, ó Deus, ajuda-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Tem misericórdia de nós, dá-nos uma semana abençoada, debaixo da Tua graça. É no nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos por tudo. Bendito Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e eternamente. Bendito Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, estamos chegando ao final de mais um culto da nossa querida Igreja Batista Viva em Piedade. E nós gostaríamos de agradecer a sua participação e dizer que foi um prazer ter vocês participando, cultuando junto conosco aqui. E gostaríamos de desejar uma ótima semana para você. Mas antes de encerrar, nós gostaríamos de dizer que durante toda a semana nós temos reuniões dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Então, se você não faz parte de nenhum pequeno grupo, venha fazer parte de um dos nossos grupos, venha fazer parte da família IB Viva aqui em Piedade. Para nós será um grande prazer. Nós temos pequenos grupos nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras. E será uma honra tê-los conosco e ali nós nos confraternizaremos e nos alegraremos. Meus queridos irmãos,
estamos chegando ao final. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E estamos chegando ao final de mais um culto, mais um momento especial que a gente tem para estar louvando o nosso Deus. Que mensagem rica que o pastor Felipe trouxe para a gente. Nós estamos gratos a Deus pela vida do pastor Herbert também, pastor Felipe, que tem nos abençoado domingo após domingo, nos levando a conhecer e refletir um pouco mais sobre o caráter de Deus e sobre o que Ele quer para a nossa vida. Então, queria encerrar esse culto repetindo a última música que a gente cantou. Ela é uma música bastante especial, e que a gente possa estar fazendo dela também a nossa oração, que a gente possa estar refletindo sobre ela, sobre a mensagem, sobre tudo isso durante a nossa semana, durante esse mês, durante o resto da vida da gente, a gente possa estar levando essa mensagem no nosso coração. Então eu queria convidar você a cantar junto com a gente, lembrar que você pode continuar interagindo com a gente através do nosso chat e das nossas redes sociais que estão na descrição aqui da nossa live. E é isso aí, vamos cantar essa última canção para se despedir. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
até domingo que vem, que você tenha uma semana na presença e na paz e no cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais, então.